Eita, pessoal, muita coisa que a gente viu, né? Dava para ficar a tarde toda aqui falando sobre isonitrilas, nitrilas, nitrocompostos. Eu só não fico porque eu sei que vocês não querem, né? Ficar até 6 horas da tarde, até 7 horas da noite falando sobre esses compostos. Mas a gente vai falar só mais um pouquinho sobre eles para você poder ir para a atividade de sala. Então vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da aula de hoje. Lembrando que nós estamos falando das funções nitrogenadas e hoje nós conhecemos as nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Nós vimos que os compostos que possuem o grupo funcional nitrila estão ligados, esse grupo funcional está ligado diretamente ao carbono de um outro grupo orgânico. Então, o meu grupo funcional, que vai identificar, é esse daqui. E ele pode aparecer, pessoal, assim também, ó, juntinho. Porque não obrigatoriamente eu preciso mostrar a ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. A nomenclatura das nitrilas é feita conforme as norminhas que a gente vem aprendendo. Quando a gente tiver o hidrocarboneto ramificado, nós temos que numerar, começando pelo carbono, aonde está o nosso grupo funcional, e identificar aonde está a nossa ramificação. Damos o nome da ramificação, juntamente com o número do carbono onde ele está. Contamos quantos carbonos existe na cadeia principal para dar o nome dela, levando em consideração esse número e o tipo de ligação, e depois adiciono o nome da função nitrila, tá? Então, por exemplo, se a gente tem lá, como a gente viu, uma função orgânica de nitrilas, digamos assim, ó. Nós vamos ter 1, 2, 3 átomos de carbono, e aí a gente dá o nome propano e coloca a terminação nitrila. Se houvesse uma ramificação, aí digamos que a ramificação fosse aqui no carbono 2, ficaria mais ou menos isso aqui, ó. Aí o que eu ia fazer? Ver o número do carbono onde a ramificação está, carbono 2, o nome da ramificação, metil, e o nome da minha cadeia, propano, nitrila. Bem simples, né? Já as isonitrilas, que são compostos que vieram derivados do ácido isocianídrico, eles têm uma diferença aonde nós vamos ter o nitrogênio como o átomo onde o nosso grupo orgânico vai se ligar. E aí, quando a gente for dar o nome, existem duas maneiras. Eu vou utilizar o nome do ácido da onde ele variou, que é o isocianídrico, e aí ficaria como? Isocianeto de e o nome do meu grupo radical aqui, metila. Ou a gente pode utilizar o nome oficial, metilcarbilamina. Mesma coisa, eu vou contar como cadeia orgânica, pessoal, o nosso grupo que está ligado ao nitrogênio. Esse carbono aqui, ele não entra na contagem do grupo. Então, nesse caso aqui, eu só tenho 1, 2 carbonos no meu grupo. Então, vai ficar isocianeto de etila ou etilcarbilamina. E nós falamos também sobre os nitros compostos, que são os compostos que possuem o grupo nitro, ou seja, o grupo NO2, ligado ao carbono, isso pela substituição de um dos hidrogênios. Então, aqui, ele é o nosso grupo funcional e a nomenclatura fica. Coloco o prefixo nitro e depois o nome do meu hidrocarboneto. Então, nesse caso aqui, ele é tratado como uma ramificação. Então, fica como nitrometano. Se a gente tivesse mais carbonos, digamos 2 carbonos, ficaria nitroetano. E assim sucessivamente. Então, pessoal,
Essa foi a nossa revisão. Agora você vai lá fazer a sua atividade e a gente volta para fazer a correção juntos. Gostaram da nossa atividade? Vocês conseguiram entender o enunciado? O que ele pediu para ser feito? Observou lá com calma as alternativas, pessoal? Aprendizado não é algo que se faz às pressas, tá? Às vezes a gente tem que ler 1, 2, 3 vezes para entender o que a questão quer que a gente faça. E depois ler com mais calma ainda as alternativas para a gente poder ir descartando. Se você não tiver certeza absoluta logo de cara qual é a questão, você vai lá, descarta aquelas que você tem certeza que não são as certas e fica com as outras e vai fazendo por eliminação. Não tem problema você fazer assim. Não quer dizer que você saiba menos. Tem gente que olha e já vai, ó, essa daqui é a certa e marca. E outras pessoas não. Eu gosto de fazer por eliminação. Tirar as que eu tenho certeza que não tem nada a ver com a resposta e assim eu vou diminuindo as possibilidades e aumentando a chance de acertar. Então, vamos lá para a nossa atividade de sala no nosso Tirando Dúvidas. Questão número 1. E questão número 1 já começou muito boa. Os nitros compostos são isômeros dos nitritos e apresentam um ou mais grupos nitro, que é esse grupo aqui, ó. Os nitros alcanos são líquidos incolores, polares e insolúveis em água. Os nitros compostos são utilizados na fabricação de corantes e explosivos. Com relação à estrutura do nitro composto representado a seguir, é correto afirmar que. E aí ele me deu essa estrutura e nós sabemos que é um nitro composto porque, olha só, o meu grupo funcional nitro aqui. E ele é um nitro composto de uma cadeia de alcanos, ó, ligação simples. Então, vamos olhar as alternativas. Ó, uma alternativa aqui, pessoal, ele quer o quê? A nomenclatura daquele nitro composto. Então, vamos voltar para a estrutura e vamos tentar definir aqui juntos qual é o nome oficial desse nosso coleguinha. Eu já identifiquei que a minha cadeia principal vai ser a que tiver a maior sequência de átomos de carbono, certo? Onde nós temos o grupo nitro e uma ramificação metil. Como é que nós vamos dar o nome desse composto? Vou numerar a cadeia principal, começando pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, nesse caso, aqui vai ser o carbono 1, 2, 3 e 4. Eu tenho o grupo nitro ligado no carbono 2. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 nitro... Não, perdão. Começa pelo começo. Nós temos a ramificação também nesse nosso grupo, né? Então, eu tenho que identificar não só a ramificação, como também tenho que identificar o grupo nitro. Tanto é que nas alternativas está aqui, ó. A gente tem identificação da ramificação e também do grupo nitro. Mas nós sabemos que a identificação da ramificação, ela vem primeiro. Tirando a exceção dos ácidos carboxílicos, que a palavra ácido vem antes, aqui nós vamos colocar o quê? 2-metil. E aonde está o nosso nitro composto? Também no carbono 2. Então, 2-nitro. E o nome da nossa cadeia principal, vou colocar aqui embaixo, que vai ser butano. 2-metil, 2-nitrobutano. Qual das alternativas está de acordo com o que a gente viu agora? Ó, para mim vai ser a alternativa A, 2-metil, 2-nitrobutano. Na letra B ele está colocando 2-nitro, 2-metilbutano, está invertido, então a B está fora. Na letra C ele está dizendo que eu tenho duas ramificações metil e ele nem dá o nome nitro, então também está fora. Na letra C ele fala que está no carbono 3. Olha, no carbono 3 ele estaria se a gente começasse a numerar por aqui.
E essa extremidade está mais longe do grupo funcional, então está errado. Então, a letra D também. E a letra E? Na letra E ele fala a mesma coisa, só inverte o nitro na frente e o metil depois, mas ele está colocando como se fosse no carbono 3. Então, nossa resposta correta, de fato, é a alternativa A. O nome dele vai ser 2-metil, 2-nitrobutano. E vamos para a nossa questão de número 2. Na questão número 2 diz o seguinte: uma nitrila insaturada importante é a acrilonitrila, que é conhecida como propeno-nitrila, muito utilizada na fabricação de polímeros acrílicos, como, por exemplo, as lãs sintéticas denominadas Orlon. As lãs sintéticas são apropriadas para a confecção de agasalhos e cobertores. A fórmula estrutural da propeno-nitrila citada no texto é... olha só, ele deu para a gente o nome dela, dessa nitrila. Ele disse uma coisa que é muito importante, que ela é uma nitrila insaturada. Então, significa que entre os átomos do carbono existe uma insaturação. Aí, a insaturação ela pode ser a ligação dupla ou a ligação tripla. Aí você pensa, professora, como que eu vou saber se é dupla ou tripla? Pelo nome do nosso composto. Ele está chamando de propeno-nitrila, não tá? Então, aqui, ó, esse "en" que tem no nome, ele refere-se aos alcenos. Alceno, ele é o grupo de hidrocarbonetos com ligações duplas. Então, a letra E, de cara, cai fora, que ele traz ligação tripla. A letra B também cai fora, porque só tem ligação simples. A letra A também só tem ligação simples. A letra D também, olha só. Tá vendo como às vezes fazer pelo método de eliminação pode dar muito certo? Professora, mas aqui, ó, na letra A tá mostrando a ligação tripla entre o carbono e o nitrogênio. E na alternativa C não tá mostrando. Mas a gente já falou sobre isso, né? Que os grupos nitrilas, eles podem aparecer assim, expondo a ligação dupla, ou ainda pode aparecer simplesmente assim. Mas aí você tem que olhar, o carbono faz 4 ligações. Ele tem uma ligação aqui para trás. Se ele faz 4 ligações, quantas ligações ele está fazendo com o nitrogênio? 3. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa. Só estou simplificando. Então, a letra correta aqui, a alternativa correta, é a alternativa C. Corresponde certinho se a gente for olhar agora essa estrutura e tentar dar um nome oficial de acordo com as regrinhas que nós aprendemos. Porque como é que ficaria? Eu ia contar, ó, 1, 2, 3 carbonos. Então, eu já sei que seria prop, certo? Eu iria observar as ligações entre eles. Como tem uma insaturação, seria em propen. Lembrando que quando a gente dá o nome das nitrilas, sempre tem que usar a terminação "-o". Então, ficaria propeno. Como é uma nitrila, coloca a terminação nitrila. Certinho, igual o nome que está aqui no enunciado. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa da letra C. Quem acertou, parabéns. Quem ficou na dúvida, entendo perfeitamente. Eu, na época que eu estudava, também ficava muito confusa nessa parte, não tem problema. O importante é se agora você entendeu. E ainda assim, se você não conseguiu entender, também não tem problema, passa lá para a tua professora, ela entra em contato com a gente e a gente manda para vocês uma explicação para tentar sanar essa dúvida. E vamos à nossa terceira questão.
se liga no Enem. Ela é uma questão adaptada e fala o seguinte: sobre as propriedades de alguns compostos orgânicos, pode-se afirmar que... Aí, 2 pontos. Aí tem todas as afirmativas que foram feitas. Vamos ver a primeira. Diz o seguinte: os álcools apresentam uma hidroxila. Lembra o que é hidroxila, pessoal? Faz muito tempo que a gente viu, né? A hidroxila é o OH. Então, os álcools apresentam uma hidroxila ligado ao carbono como grupo funcional, podendo formar pontes de hidrogênio. Aí você vai no seu caderninho e coloca: será que é verdadeiro? Será que é falso essa alternativa número 1? Eu acho que é verdadeira. A alternativa 2. Os ácidos carboxílicos não formam ponte de hidrogênio e, por isso, apresentam ponto de ebulição muito baixo. Terceira, os ésteres, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos e as amidas têm em comum o grupo funcional carbonila. Eu acho que isso aqui é verdadeiro também. A carbonila é aquela situação aqui, ó, pessoal. Lembram? E ela aparece nos ésteres, aparece nas cetonas, nos aldeídos, nos ácidos carboxílicos, nas amidas. E sim, para mim essa aí está correta. Não sei o que você marcou. 4. Os aldeídos, assim como os álcools, possuem uma hidroxila como grupo funcional. Eu acho que não. Lembra do aldeído? Ele é assim, ó. Dupla O. E aqui embaixo, ó, tem o hidrogênio sozinho. A hidroxila aparece nos ácidos carboxílicos. Então, para mim, a 4 aí está errada. 5. As aminas são compostos, aqui veio 2 vezes, são compostos que apresentam uma ligação carbono-nitrogênio como grupo funcional e apresentam um caráter básico. Lembrando que as aminas, pessoal, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, para mim, a 5 também está correta. Vamos às nossas alternativas. Dentre as alternativas que apresentam afirmativas corretas aí nós temos a letra A, que fala que todas estão corretas. A letra B, que fala que somente a 1, a 3 e a 4 estão corretas. A alternativa C fala que a 2, a 4 e a 5 estão corretas. A alternativa D, que fala que a 1, a 3 e a 5 estão corretas. E a alternativa E, que fala que a 3, 4 e 5 são corretas. Então, o que vocês acham? Eu vou de letra D. Aonde a gente pode voltar aqui e observar, ó. 1, 3 e 5 são verdadeiras. Os álcools realmente apresentam uma hidroxila ligada ao carbono como grupo funcional e eles fazem, sim, pontes de hidrogênio. Essa de que os ácidos carboxílicos não fazem pontes de hidrogênio e por isso apresentam um ponto de ebulição muito baixo está equivocada. A 3, a gente falou que sim, que os ésteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e amidas têm o grupo funcional carbonila, e a gente viu que a carbonila está aqui. A 4 fala que os aldeídos também têm hidroxila, a gente viu que não, aldeído não tem OH. E a 5 a gente viu que realmente as aminas têm a ligação carbono-nitrogênio. Está aqui, ó, carbono-nitrogênio. E elas têm caráter básico, sim. Então, de fato, a alternativa D é a nossa alternativa correta. E a gente vai encerrando mais uma aulinha. Lembrando que nós já estamos chegando ali na reta final de conteúdos, né? A nossa avaliação está bem aí. Então, já começa a se preparar para que você tenha sucesso na avaliação de Química Orgânica. E eu encontro vocês na nossa próxima aula.